ponte destruída. Primeira parte. Lamentável é ver como o ser humano terreno se empenha diligentemente para seu retrocesso, e com isso para sua queda, na crença errônea de que com isso caminha para cima. O ser humano terreno. Ao nome dessa criatura associa-se um gosto amargo para tudo o que se realiza na criação dentro da vontade de Deus. E para os seres humanos seria aparentemente melhor se não fosse mais proferido, uma vez que, em cada menção desse nome, perpassa simultaneamente, através da criação inteira, uma indignação e um mal-estar, o que se estende como um peso sobre a humanidade terrena, pois essa indignação, o mal-estar, é uma acusação viva que se forma automaticamente e tende a colocar-se hostilmente contra toda a humanidade terrena. Assim, o ser humano terreno, através de sua ação errada, que se tornou perceptível nesta criação como obstrutiva, estorvante e continuamente prejudicial, tornou-se hoje, por fim, um proscrito por si mesmo, em seu ridículo querer saber tudo melhor. Ele forçou teimosamente a sua expulsão, uma vez que se tornou incapaz de ainda receber simplesmente e com humildade as dádivas de Deus. Ele quis tornar-se criador, aperfeiçoador. Quis submeter a atuação do Todo-Poderoso à sua vontade terrena. Não existe palavra que possa designar acertadamente tal presunçosa arrogância em sua ilimitada ignorância. Aprofundai-vos nesse comportamento inacreditável. Imaginai o ser humano terreno, como ele, com ares de importância, quer se colocar acima da engrenagem da obra maravilhosa desta criação de Deus, para ele até agora desconhecida, a fim de dirigi-la ao invés de ajustar-se nela obedientemente, como uma pequena parte dela. Então, não sabereis se deveis rir ou chorar. Um sapo que se acha diante de um rochedo alto e quer ordenar que ele ceda diante de seus passos, não parece tão ridículo como o ser humano atual em sua megalomania perante o seu Criador. A imaginação disso deve ter um efeito repugnante também para cada espírito humano que agora chega ao despertar no juízo. Um horror, um calafrio e um pavor apossar-se-ão dele, quando, repentinamente, ao reconhecer a luminosa verdade, chegar a ver tudo diante de si, assim como realmente foi, já desde muito, apesar de que ele, até agora, não tenha podido observar dessa maneira. Envergonhado, gostaria então de fugir para os confins de todos os mundos. E o véu encobridor agora se rasgará, será despedaçado em trapos cinzentos, levados pelo vento, até que a irradiação da luz possa fluir integralmente para dentro das almas profundamente torturadas pelo remorso, e que, em humildade novamente despertada, queiram inclinar-se perante o seu Senhor e Deus,
a quem não puderam mais reconhecer nas confusões que o raciocínio, preso à terra, provocou em todos os tempos em que lhe foi permitido dominar irrestritamente. Contudo, tendes de vivenciar deveras o asco ante o atuar e o pensar dos seres humanos terrenos, primeiramente junto a vós e também dentro de vós, antes que a libertação disso possa vir. Tendes de experimentar o asco da mesma forma como a humanidade terrena sempre fez com todos os enviados da luz, na sua hedionda infâmia hostil à luz. Não podereis chegar à libertação de outra forma. É o único efeito recíproco libertador de vossa culpa, que agora vós próprios tendes de vivenciar, porque de outra forma ela não vos pode ser perdoada. Entrareis nesse vivenciar já em tempo bem próximo, e quanto mais cedo isso vos atingir, tanto mais fácil se tornará para vós, que ao mesmo tempo se abra para vós o caminho às alturas luminosas. E, outra vez, a feminilidade terá de sentir primeiramente a vergonha, uma vez que a sua decadência a obriga agora a se expor a essas coisas. Ela mesma, levianamente, se colocou num degrau que a obriga a se submeter aos pés de uma masculinidade embrutecida. Com ira e desprezo, a masculinidade terrena olhará agora irritada para todas aquelas mulheres que não são mais capazes de dar aquilo a que foram destinadas pelo Criador e do que o homem tanto necessita para sua atuação. Isso é autorrespeito, que faz de cada verdadeiro homem um homem. Autorrespeito e não autoilusão. Autorrespeito, porém, o homem só poderá ter levantando o olhar para a dignidade da mulher, a qual, ao protegê-la, lhe proporciona e mantém o respeito perante si mesmo. Este é o grande, até agora não expresso mistério entre mulher e homem, que é capaz de incentivá-lo a grandes e puros feitos aqui sobre a terra, que encandece todo o pensar de modo purificador e, com isso, estende sobre toda a existência terrena um sagrado vislumbre do elevado anseio pela luz. Tudo isso, porém, foi tirado do homem pela mulher, a qual sucumbiu depressa aos engodos de Lúcifer, mediante as ridículas vaidades do raciocínio terreno. Com o despertar do reconhecimento dessa grande culpa, o homem considerará a feminilidade apenas como aquilo que ela realmente teve de se tornar por sua própria vontade. Mas esse ultraje doloroso é, por sua vez, apenas um grande auxílio para aquelas almas femininas que, sob os justos golpes do juízo, ainda veem despertando e reconhecendo que enorme roubo cometeram em relação ao homem, com a sua errada vaidade, pois empregarão toda a sua força a fim de recuperarem a dignidade assim perdida,
e que elas próprias lançaram de si como um bem sem valor que as embaraçava no caminho escolhido para baixo. Ainda não ficastes bem esclarecidos a respeito da impetuosidade das consequências prejudiciais que tiveram de cair sobre a humanidade terrena inteira quando a feminilidade terrena procurou, em seu errôneo comportamento, romper diligentemente a maior parte das pontes que as ligavam com as correntes da luz. As consequências prejudiciais apresentam-se sob centenas de formas e sob múltipla configuração, agindo por todos os lados. Apenas precisais procurar colocar-vos no curso dos inevitáveis efeitos das leis da criação. O reconhecer, então, não será absolutamente difícil. Continua na segunda parte. Primeira parte.